Olá pessoal, hoje a gente vai continuar nossas aulas de hidrocarbonetos, certo? Que a gente iniciou com alcanos e a sua nomenclatura. Essas regras de nomenclatura vão servir para os próximos hidrocarbonetos, né? No caso como os alcenos, alcínios e alcadienos, né? Que a gente vai abordar nessa aula. Sim, professor, vamos começar por alcenos, né? Os alcenos, ou também conhecidos como alquenos, certo? São hidrocarbonetos que contêm em sua estrutura uma ligação dupla, né? Aqueles dois tracinhos lá, beleza? Como vocês podem verificar aqui. Deixa eu trocar aqui o ponteiro. Como vocês podem verificar aqui a ligação dupla, tá certo? E onde eu posso encontrar? Tem diversas aplicações, tanto o produto final, certo? Que é esse camarada aqui, essa molécula, o eteno, né? Também conhecido como etileno, ele é utilizado para amadurecimento das frutas, e outros hidrocarbonetos como alcenos são utilizados como precursores para outros produtos. Como assim precursores? Ele é utilizado, né, para a fabricação desses produtos, como PVC, né, tanto tubulação como um PVC de teto, tintas, eles são utilizados para a produção de polímeros, e aí utilizado na fabricação de tintas, tecidos, diversos tipos de plásticos e outros polímeros, isopores, entre outros. Pessoal, tem diversas aplicações. No nosso dia a gente está rodeado de aplicações desses hidrocarbonetos, dos alcenos, tá certo? Então, é um assunto bastante interessante que a gente pode já começar com a fórmula geral. Aqui a fórmula geral dos alcenos é CnH2n, e o que é que quer dizer isso? Vamos seguindo aqui que eu vou explicar já para vocês, tá bom? A nomenclatura dos alcenos se dá da mesma forma do que os alquenos, somente com um detalhe. A gente troca o infixo an pelo infixo en, tá certo? Ou seja, esse exemplo aqui, a gente já sabe que tem 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, não é isso? Então ele vai ser but, tá? Você lembra aquela regrinha? 1, 2, 3, 4, mete et próprio but. 1, 2, 3, 4, mete et próprio but. But o 4 lá, então ele vai ser but, tá certo? As regrinhas são as mesmas, né? A cadeia principal é a mais longa, que contém a ligação dupla. Nesse caso aqui, ó, que contém a ligação dupla, certo? Os alcanos era só a cadeia mais longa, tá certo? E depois a numeração vai partir da extremidade mais próxima da dupla ligação. Vamos fazer isso aqui na prática, certo? Como a gente já viu aqui voltando, but 1, 1 porque a ligação dupla está no carbono 1, e en é um infixo, para dizer que aqui é a ligação dupla, e o O, que vocês já sabem que é a terminação de todos os hidrocarbonetos, certo? A gente pode encontrar também, pessoal, se liga nisso aí, que a gente pode encontrar também dessa forma aqui, ó, um buteno. Está errada, não quer dizer que esteja errada, essa é a nomenclatura antiga que muitos vestibulares, inclusive o Enem, ainda usa, certo? Mas o atual é essa aqui, ó, but-1-eno, mas também se você vê um buteno, você consegue formar também do mesmo jeito a molécula, tá certo? Então, só fique atento aí para não se perder quando cair isso aqui nas provas para vocês. Vamos lá. Tá vendo esse doisinho aqui, como mudou? Por quê? Olha a diferença dessas duas estruturas aqui. Essa aqui, a ligação está no carbono 1, essa aqui está no carbono 2, certo? Aí você diz, professor, mas está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então qual eu boto? Sempre o menor, pessoal, né? Sempre o menor carbono. Se fosse no carbono 1 aqui, ó, é dupla, certo? Aqui no carbono 2 ali é dupla. Eu sei que está entre 2 e 3, mas o menor número é o 2, beleza? Então, but-2-eno, ou você vai encontrar também 2-buteno. Estou falando um pouquinho mais rápido, porque isso aqui a gente já viu, já esmiucei muito em alcanos, tá certo? Agora, essa aqui a gente vai um pouquinho mais devagar. Por quê? Aqui tem uma regra muito importante, que é a regra da preferência, gente. Aqui quem tem a preferência vai ser a dupla, certo? Lá nos alcanos, que é só ligações simples, a gente via a ramificação. Por exemplo, se fosse ligação simples aqui, a gente ia contar a partir daqui, ó, 1, 2, para dar menor número usar as ramificações, que seria de metil aqui, dos dois de metil. Mas como a gente tem a dupla, quem tem a preferência, quem manda aqui é a dupla. Se liga aí, quem manda aqui é a dupla. Tranquilo? Então, ó, a gente tem que começar a contar daqui para dar menor número a essa dupla. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, a gente vai se ligar aí que o nome desse camarada aqui, ó, 6, que eu acabei de contar a cadeia principal, né? A cadeia principal é essa aí, deixa eu utilizar aqui o lápis. Cadeia principal.
certo? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 e 6. Beleza? Então no carbono 5 eu tenho 2 metil, dois radicais metil, esse e esse aqui, certo? Então, no carbono 5, não tem 2 de metil, eu tenho que indicar 2,2 de metil. Hex, que eu acabei de falar, tem 6, lembra? Met, et, prop, but, pent, hex, tá? Hex. 2N. Ah, professor, por que 2? A ligação dupla está onde? 1, 2. Carbono 2, tá? Carbono 2 está dupla. Eno, para dizer que é uma dupla ligação. E O, vocês já sabem, é o sufixo dos hidrocarbonetos. Tranquilo, pessoal? Eu acho assim, eu fui um pouquinho mais rápido nessas outras estruturas, mas segue uma lógica. Uma lógica, então dá para a gente acompanhar, não é isso? Vamos seguir o fluxo. Bem, pessoal, aproveitando que a gente estava falando de ligações duplas, ao invés de começar alcinos, que são ligações triplas, eu vou iniciar alcadianos. E, na verdade, são hidrocarbonetos que têm duas duplas ligações em suas estruturas, tá certo? Assim como o nosso exemplo aqui, que eu trouxe para vocês, ele tem duas duplas ligações, um no carbono 1 e no carbono 2, e a diferença na nomenclatura é justamente isso aqui, ó. Como o EN não é adicionado aos alcenos para indicar que é uma dupla ligação. Como eu tenho duas, eu vou colocar dien. Então quer dizer que eu tivesse 3, eu colocaria trien. Colocaria. É bem lógica química, bem lógica mesmo, não tem dificuldade não. Nesse caso aqui, para esse composto, vamos dar nome a ele. Número de carbonos, como você já sabe, 1, 2, 3, 4, é but. Duas duplas, no caso aqui no carbono 1 e no carbono 2, é o dien, né? Dien. E no carbono 1 e no carbono 2, aqui, ó, vou ter que indicar onde é que está essas duplas, no 1 e 2. E a função O, que é do hidrocarboneto. E aí ficaria but 1, 2, dieno. Beleza? Outro exemplo aqui seria essa molécula aqui. Ó, eu tenho que se ligar aqui. A minha cadeia principal é sempre a que tiver com as duas duplas, certo? Eu não poderia pegar para cá e para baixo. De jeito nenhum, eu tenho que escolher a que está com as duas duplas, beleza? E aí, essa será a minha cadeia principal. Vamos pegar um exemplo maior aqui, para poder a gente dar nome a eles, tá certo? Eu tenho as duas possibilidades aqui para fazer essa nomenclatura. Eu tenho começar a contar da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Mas se liga que, se eu começar a contar daqui, eu vou ter 1, 2, 3, no carbono 3 eu vou ter uma dupla, no carbono 6 eu vou ter outra dupla. 3 e 6. Lembra que eu tenho que dar o menor número possível para as minhas duplas. Então, se eu começar da direita para a esquerda, eu vou ter no carbono 2 e no carbono 5. Se liga aí, que é bem menor a numeração. Tranquilo? Então, começando daqui, deixa eu escrever aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá bom? 8 eu já sei que é oct, né? Com 8 a cadeia principal. E eu sei que eu tenho aqui, ó, nesse carbono aqui, a minha dupla ligação e aqui minha outra dupla ligação. Tranquilo? No carbono 2 eu vou ter uma dupla ligação e no carbono 5 eu vou ter que indicar esses números lá na nomenclatura, certo? E depois, logo na frente do nome, eu coloco o radical, no caso aqui esse radical é o metil, no carbono 4. Beleza? Então ficaria assim o nome, ó, 4-metil, minha ramificação que acabei de falar. Oct é o tamanho total da cadeia, oct, 8, né? 2, 5 é onde estão as duplas ligações, no carbono aqui, ó, nesse carbono aqui o 2 e no carbono 5. E dien, porque são duas duplas ligações, e O, que é a terminação dos hidrocarbonetos. Beleza, pessoal? Tranquilo. Muito fácil, muito lógico, né? Não sei como o pessoal ainda se complica com isso. Mas eu tenho certeza que vocês entenderam e vai seguir firme aí na disciplina, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora falando de alcinos, tá? Alcinos, o que é danado esse alcino? Alcino, na verdade, continua sendo hidrocarboneto, só que agora ele tem uma tripla ligação em sua estrutura. Certo? Aqui, ó, tripla ligação. E a diferença que se dá em relação aos alcenos é que você vai trocar o infixo em por in. Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, no caso, ó, ficaria
pente 2-ino. Tá vendo o in aqui indicando que aqui tem uma tripla ligação. Eu estou contando a partir da direita para a esquerda, porque eu ficaria com menor numeração no carbono para minha ligação tripla, tá certo? Então, pente porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Né? No carbono 2 eu tenho a tripla ligação e o O no final, o sufixo dos hidrocarbonetos. Ou você pode encontrar também 2-pentino, beleza? Se está sendo muito rápido, tem outro exemplo, de exemplo a gente não vai ficar sem, beleza? Aqui, ó, vamos lá, vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, e aqui no carbono 1 é que eu tenho a tripla ligação. Então eu vou ter que indicar isso, 8 é oct, e no carbono 1 eu tenho uma tripla, indico isso com o in, e o sufixo O para os hidrocarbonetos. Então, oct-1-ino, ou você pode encontrar também um octino, nomenclatura antiga, tá certo? Também do mesmo jeito. Outro exemplo aqui, olha, esse caso aqui, tanto faz eu ir para a direita, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, que minha saturação aqui vai estar no carbono 3. E aí agora, como tanto faz, aí eu vou ter que dar o menor número possível a minha ramificação metil aí. Então eu vou ter que contar da direita para a esquerda. Tranquilo? Eu contando isso, fazendo isso, eu sei que no carbono 2 eu vou ter um metil, está aqui indicado, e a cadeia tem 6 carbonos, X, e no carbono 3 eu tenho uma tripla. Então aí, carbono 3 eu tenho uma tripla ligação. Fácil demais, galera, fácil demais. Tanto faz eu, a partir do nome, fazer uma estrutura, ou a partir da estrutura fazer o nome, não é isso? Então, para treinar um pouquinho, vamos fazer isso. Beleza? Vamos lá. Primeira dica aqui, ó, você partindo logo do tamanho da cadeia, fazendo a cadeia principal. Isso a gente não tem que ter preguiça. Vamos lá. 1, 2 é ept, né? Tem quanto? 7, né? 1, 2, 3, vamos lá, 4, 5, 6, 7. Concorda? 7. Agora, quais são as outras dicas? Tem 7 mais 3, no carbono 3 eu tenho um in, que é o in significa uma ligação tripla. Então, 1, 2, 3, carbono 3, eu tenho aqui ó, uma tripla, beleza? E agora eu vou aqui para os meus radicais. Primeiro eu tenho no carbono 5, aqui, um etil, carbono 5. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 5 eu tenho um etil. Etil, et de 2. Tá? Et de 2. Tenho et de 2. Eu vou colocar já os hidrogênios aqui nesse radical. Tá? A gente já explicou como é que se faz isso aqui. Vamos lá. E depois aqui o outro radical vai ser o metil, que está no carbono 2. Vou colocar met de um carbono, né? Ele está fazendo uma ligação só, então eu coloco 3 hidrogênios, beleza? Pronto, pessoal, agora é só, já terminou todas as informações, agora é somente eu colocar os hidrogênios. Se liga aí que aqui eu coloco 3, porque esse carbono aqui está fazendo somente uma ligação. Aqui só o hidrogênio. Nesse próximo terceiro está fazendo já 4 ligações, o carbono 4 também 4 ligações, o carbono 5 está fazendo 3 ligações, eu coloco 1, esse carbono 6 está fazendo 2, eu coloco 2, e um carbono 7 está fazendo uma ligação só, eu coloco 3. Fácil demais, né, galera? Tá aí nossa estrutura a partir do nome. Não tem o que errar, segue a lógica, galera, segue a dica do professor aqui. Tranquilo? Vamos lá. A última informação que eu tenho para vocês é que em relação a alcanos, alcenos e alcinos, a gente vai falar em relação à reatividade, o quanto ele é reativo, certo? Eu colocando para reagir com outro composto, ele vai aceitar esse composto, essa reação. Então, o mais reativo é o alcino, é mais reativo do que o alceno, e o alceno é mais reativo do que os alcanos. Por quê? Essas duplas e triplas ligações é como se o carbono estivesse faltando o elemento ali. Eles aceitam nessas duplas, nessas triplas ligações, esses compostos, a entrada desses compostos, eles reagem mais facilmente, tá certo? Então, aqui, ó, mais uma vez, os alcinos é mais reativo do que os alcenos, que é mais reativo do que os alcanos, né? Beleza? Esses alcenos, pessoal, só para a gente não passar em branco, tem esse alcino aqui, ó, esse alcino aqui, que também é chamado de acetileno, ele é utilizado muito pelos soldadores, ele é o gás da chama lá, da soldagem. Tá? E também é utilizado como carbureto. O carbureto, quando colocado em água, ele vai produzir o etino, também chamado de acetileno, que é utilizado para amadurecer frutas, no caso, muito utilizado para amadurecer bananas. Tá bom? Isso é uma das aplicações, ele também serve para a produção de polímeros, certo? Como eu já tinha falado antes
eteno, dos etenos, né? No caso os alcenos, também serve para os alcinos. Tranquilo? Vamos lá. Agora eu quero o auxílio de vocês aqui. Eu sei que a aula está longa, mas vai ser só uma só, tá? Por essa semana. E eu quero que vocês enxerguem o seguinte, que agora a gente vai fazer uns exemplos aqui, né, na prática, exercícios mesmo, que vai servir para vocês fazerem aí suas atividades. Vamos lá. Primeiramente aqui, essa molécula, a gente tem que selecionar, né, a primeira regra, a cadeia principal que tem que ter a dupla ligação. Tranquilo? E aí depois o resto vai ser só ramificações. O nome dessa molécula ficaria 4-etil. 4-etil. Tá aqui o etil, carbono 4 que eu já vim para aqui, porque eu vou dar um menor número em saturação. 4-etil, 4,5. Ó, no carbono 4 e no 5 eu tenho metil, 2 metil. Então dimetil, X, 2-eno. Tem uma dupla, então o final é eno. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, você pode encontrar também aqui, como eu disse, ó, aqui como 2-hexeno, tanto faz no final. Vai dar certo do mesmo jeito. Só um lembrete aqui, se as sequências do carbono tiverem tamanhos iguais, escolher como cadeia principal aquela que tiver maior número de ramificações. Tá bom? Então, vamos pegar esse exemplo aí, ó. Olha aí a cadeia principal, tá certo? A cadeia principal será essa aqui. 1, 2, 3. Não necessariamente ela tem que estar linear, não. E não acaba aqui, não. Tem gente que só seleciona até aqui, ó. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, certo? O nome desse aí ficaria, lógico, como é 7, no final é pitano. E aí fica, às vezes você pode encontrar junto aqui o nome, ó, certo? No carbono 4 eu tenho um etil, 1, 2, 3, 4 etil. No carbono 3 e 3 eu tenho 2 dimetil, tá certo? Aqui ó, 1 e 2. E no carbono 4 aqui eu tenho um radical chamado isopropil. Desse jeito aqui ligado ao carbono do meio do radical é chamado de isopropil, tá certo, pessoal? E às vezes você pode encontrar separado aqui com H e com hífen ou não, certo? Pode encontrar desse jeito aqui que dá a mesma informação e está correto do mesmo jeito. Vamos seguindo aqui um exemplo para a gente adiantar um pouquinho, não ficar também tão longa, a aula tá longa pra caramba, né? Mas é assim mesmo. Para vocês eu tenho que esmiuçar tudo, pessoal, eu tenho que esmiuçar. Vamos lá. Esse exemplo aí, ó, a cadeia principal é essa aqui porque eu tenho que ter a insaturação na cadeia principal, certo? Então eu tenho que partir dela. Se eu fosse daqui para a esquerda, ia ficar somente com 5 carbonos, né? De baixo aqui para a direita iria ficar com 6. Então esse camarada aí é um hepte. Né? Na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está errado aqui, é X, certo? Seria X. Corrigindo agora no momento, certo? Então, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, X. 1 ino. No carbono 1 está aqui a minha saturação, beleza? Vamos lá. E no carbono 3 está aqui o etil, carbono 3. No carbono 3 ainda está aqui o metil. Eu sempre seguindo a regra da ordem alfabética, o E vem primeiro que o M, então o etil tem que vir primeiro do que o metil, beleza? Tranquilo, pessoal. Para encerrar a aula, até que enfim, longa demais, está aqui algumas propriedades gerais dos hidrocarbonetos, como forças de interação intermolecular. Eles são compostos que são apolares, eles não interagem com a água, o óleo não interage, a gasolina não interage com a água, porque eles são hidrocarbonetos apolares, certo? O estado de agregação é a questão de sólido, líquido e gasoso. Os hidrocarbonetos possuem, eles vão estar no estado gasoso se for entre 1 e 4 átomos de carbono, ou seja, de mete até bute, ele vai estar no estado gasoso, de pente até o 17 ele vai estar no estado líquido, e a partir de 17, uma parafina que é 17, ele já vai estar já no estado sólido, beleza? Reatividade eu já falei que os alcanos na verdade são poucos reativos, mas desses alcanos o mais reativo é o alcino, depois vem o alceno, depois vem o alcano, beleza? Propriedades organolépticas são aquelas de cheiro, né, aspecto de textura. Você vê que tem cheiro bem característico, por exemplo a gasolina, óleo diesel é bem forte o cheiro porque eles são voláteis, como a gente diz, eles são bem, principalmente os mais leves são gasosos, e os que não são gasosos ele se volatiliza muito rápido, você sente muito cheiro, aquele cheiro forte de combustível, tá certo? Ele é proveniente a maioria é proveniente do petróleo, né?
então já se espera isso. Cheiro de óleo alguns. Pontos de fusão e ebulição em relação a outros compostos é muito baixo. Certo? Por serem apolares, as moléculas não tem muita força de ligação intermolecular e ele consegue evaporar facilmente. Ele tem densidade menor que a água, por exemplo, a gasolina quando misturar com a água, ou óleo diesel, ou qualquer outra coisa, seja polar, ele vai ficar acima, tá? Ele vai ser menos denso, os hidrocarbonetos vão ser menos densos que a água. E solubilidade, ele não se dissolve em água, não se mistura em água, na verdade, né? E nem se dissolve, né? Aquela regrinha que semelhante dissolve semelhante, se mistura com semelhante, ou seja, ele vai se dissolver e vai se misturar com compostos apolares, tá bom? Ele não se mistura com a água porque a água é polar. Beleza, galera? Então a gente termina por aqui a aula. Espero que vocês tenham entendido, tenham ficado concentrados. Eu sei que a aula tá longa, mas espero ter feito o meu melhor, tá bom? Então até a próxima.